E a gente chamou esse tema para conversar sobre uma das pautas que nós cremos aí, também que deve ser um movimento vivido, já está sendo, mas a gente acredita que vai ser uma intensidade ainda mais avançada, que é o que nós chamamos de uma igreja integral, né? Que é composta por pessoas que não dicotomizam nada, entendem o ministério, o trabalho, entre aspas, e tudo numa condição bem vocacional, assim. Então eu vou apresentar rapidinho, essa eu devo falar pouco, porque vocês têm muito conteúdo, então não vou gastar tempo aqui comigo. Mas o Bruno, um grande amigo, um psiquiatra assim, muito jovem, e tem agenda aí, se estiver precisando. Ele faz desconto, ele já me diagnosticou, para alegria de muitos aí. E o pessoal fica louco para saber o diagnóstico da gente, né? Aí fala, Bruno, não conta para ninguém, só eu e você vamos saber. O tratamento está errado, está em processo. Ele não acertou no remédio ainda. O Gabriel é alguém que a gente já tem uma jornada longa assim, de admiração. Foi para o ramo da gastronomia, mas ele vai contar para vocês. Quem é de São Paulo já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida falar do Holy Burger, né? Eu lembro que eu ia lá e comia aquele pudim na lata, eu achava massa. Eu nem gostava tanto do pudim, mas eu achava tão bonito tirar a lata, assim, porque eu não sou muito de doce, por incrível que pareça, né? É uma contradição eu falar isso. Mas não é, né? Eu sou um gordo fake, assim. E o Igor, que já está em outro ramo também, empreendendo, já mais na área da publicidade, da agência, etc. e tal. Então, a minha direção aqui para esse encontro o que me admira muito em vocês, nos três, vocês sabem disso, não preciso ficar floreando tanto, é a paixão que vocês têm por tudo que vocês fazem. Eu nunca encontrei vocês divididos, eu nunca conversei com um empresário, eu sempre conversei com meu irmão, pastor, amante, de gente. E o Gabriel é doido, depois ele vai contar a história dele. O Igor me abençoou demais, assim, é uma das referências também que a gente gosta de escutar. Então, o Igor é alguém que eu fico assim, como que um irmão consegue pastorear uma igreja tão grande tendo uma empresa? Eu fico assim, eu não dou conta, nem empresa eu tenho, e não dou conta de pastorear a congregação. E eu sei que é uma congregação grande, etc e tal. E o Bruno, que tem algo muito lindo, que é a melhor decisão que eu acho que ele poderia tomar. Foi na adolescência, ele estava na dúvida se ele seria pastor ou médico. E hoje ele é um médico pastor. E eu fiquei tão feliz que você não deu uma dessas. Assim, e a gente tem muitos amigos em comum. Então, Bruno, seguindo aqui com você, cara, conta um pouco, assim, de fato, como que você tem cuidado do seu coração para que você não dicotomize o seu trabalho ou, entre aspas, o seu ministério. Como é que é para você entrar num consultório lidando com dilemas tão agudos da alma e você saber que a clínica tem a limitação e que você é um agente de Cristo enviado para aquilo? Então conta aí e a gente vai conversando aqui. Privilégio estar aqui com vocês, compartilhando. Tranquilo. Obrigado. E como o Dani falou, eu tive uma crise muito grande, eu acho que muita gente deve ter tido essa crise. Eu lembro que ali com 17 anos, eu chorava, falava, Deus, mas o Senhor falou que... E sempre tive essa vocação pastoral, e aí eu olhava as missões e falava, eu tenho que ir para a África, eu tenho que ajudar o povo. E aí, ao mesmo tempo, queimava no meu coração a medicina, eu sabia que Deus tinha alguma coisa, e eu entrei numa crise profunda. E era tão louco, porque eu lembro que na época do cursinho, eu estava indo, assim, tinha o ranking, né, das notas, eu ia lá na ponta, chegava no vestibular, eu fazia alguma besteira, passava a redação do rascunho na oficial e eu não passava. Eu falava, Deus, então você está dizendo que é para eu ser pastor, né? É para eu largar tudo, eu entendi agora. E naquele senso de resolver o meu problema, né? Então, aí Deus deu uma reviravolta, acompanhando com os meus amigos, eles dando a direção junto comigo, e aí eu consegui entender a medicina. E desde o dia que eu pisei lá, eu entendi a vocação de Deus muito além, e talvez
na intenção de resolver o meu problema, de ser alguém até coerente naquilo que eu vivia, eu poderia me tornar o cara mais incoerente do mundo. A tentativa de ser coerente, eu ia tornar o cara mais incoerente, porque eu talvez seria mais um cara frustrado, tentando resolver o meu problema dentro de 4 paredes, e não ia conseguir ter a expressão que Cristo me dá hoje pela medicina. E eu acho que é a grande crise nossa, né? Nós olhamos para o cenário, e é tão interessante, Dani, porque a crise religiosa, ela está abundante, né? Hoje eu atendo muitos pastores e líderes de igreja, muitos. Tanto que tem um estudo americano desatualizado, a gente sabe, e aí você como alguém que participa de uma comunidade de fé, você sabe que é subnotificado os dados. E mesmo assim o estudo fala que 50% da demanda do gabinete pastoral é psiquiátrica. Fala que 40% dos pastores eles têm sinais e sintomas depressivos, 50% ansiosos. E a gente sabe que isso é subnotificado porque há uma vergonha no ambiente. E aí eu entendi, falei, Deus, às vezes eu ia como ministério, e eu não estava na intenção errada, nem do certo, nem do errado, mas estava com a intenção não ia alcançar esse povo. Hoje eu cuido de outros pastores, e isso ramifica, né, se pulveriza. Então a gente entende essa necessidade, eu vejo constantemente que a crise da vocação, do tempo integral no ambiente de igreja, ela tem sufocado pessoas e expressões, né, essa área que exige muita generosidade, e às vezes a gente se fica refém dessa generosidade que a gente exige como pastor, né? Então, e uma cultura também que eu vejo claramente do papado dentro da igreja evangélica, onde a gente elegeu os nossos papas, que estão distantes da relação, que estão na cobrança de ser integral. Então, se você é integral, você tem mais capacidade de estar mais próximo de Deus. E aí você que está numa empresa não precisa tanto. E aí a gente foi elegendo isso, colocando nessa posição desse papado. E aí para sustentar o papado, a gente coloca mais máscara, mais máscara. E aí eu não posso confessar a minha vulnerabilidade, porque aí se eu confessar eu perco o meu cargo. E aí se passa para desde ministro de louvor e tudo mais. Então, eu vejo que Deus, e eu sempre fui um cara que me cobrei muito, assim, no sentido da relação, sempre eu estava preocupado como o outro ia se sentir do meu lado. Eu acho que talvez como ministério... se eu tivesse feito teologia, ministério integral, de tempo integral, né, exclusivo, de tempo exclusivo, na igreja, talvez eu teria me reprimido mais e estaria frustrado, e talvez eu seria o cara que estaria procurando ajuda nesse momento, no consultório, porque eu não ia estar aguentando. Porque na tentativa de ser coerente, às vezes a gente se torna interesseiro, né? Eu acredito muito que ou você é intencional ou você é interesseiro. Porque tem 2 movimentos. Ou você é o portador da ação, ou você é o portador da reação. E nós estamos esperando os movimentos da vida para a gente se tornar reativos. E a reação não escolhe nem a direção, nem o sentido, nem a força. E aí nisso a gente se torna interesseiro. Eu percebo que existem muitas pessoas frustradas se tornando interesseiras, esperando o movimento, a ação vir em direção a ela. E nós deixamos de ser pessoas intencionais, que são portadoras da ação, que entenderam e elevam a pressão interna a ponto de equilibrar qualquer pressão externa. Então talvez eu acho que na minha trajetória de vida, se eu não tivesse entendido sim a direção de Deus como a medicina, como o meu ambiente, o meu púlpito, a minha relação com o meu púlpito, eu talvez estaria hoje sendo totalmente interesseiro e não intencional. E hoje eu consigo entender a expressão que Cristo coloca através da minha vida. Posso seguir, Dani. Boa noite, boa tarde a todos vocês. Eu entendo exatamente, Brunão, também porque eu vivi essa dicotomia. Eu nasci no lar cristão. Eu só queria, antes de falar qualquer coisa, corrigir o Matheus, meu amigo Matheus Rezende, que ele falou que o São Paulo é freguês do Cruzeiro. Então, Matheus, eu prometi que eu diria isso aqui e eu estou dizendo, tá? Eu gosto muito da ideia redentiva, ok? Então, vamos pensar, isso é uma mentira, viu? É uma falácia do Matheus. Dito isso, fechei o parênteses.
Só para complementar, amanhã o maior de São Paulo joga a final. Palmeiras Pronto. aí. Pronto. Olha o que eu fui fazer agora. Ainda bem que o Zé Bruno já foi embora. Zé Bruno já foi embora. Dito isso, eu também, eu acho que eu nasci no lar cristão e eu demorei um pouquinho evidentemente, para também entender, viver a crise vocacional, como você disse, Bruno. E eu acho que o que me despertou foi olhar. Acho que todo mundo viveu em algum momento, acho, a questão a dicotomia antes dessa, da vocação e tal, é sagrado e profano. Né? E foi servindo um rango ruim, porque Deus primeiro me levou para o campo missionário, enfim, me converti na Inglaterra, nasci na periferia, me converto na Inglaterra, e aí Deus me envia para trabalhar com um monte de gente grande na gastronomia do mundo. Começa com Alex Atala, Jefferson Rueda e tal. E aí foi depois de 12, 13 anos de missão que eu entendi que Deus podia conectar as duas coisas, porque eu vivia até então esse conflito. Ia, evangelizava, plantava igreja, mas aí foi um dia dentro de uma casa missionária em Cubati, sertão da Paraíba, uma cidade de 7 mil habitantes que tinha uma missionária usando uma toalha de rosto como absorvente. E aquilo mexeu muito comigo. Eu já tinha 13 anos de campo missionário, vivendo missões diariamente, como até hoje, lá no Instituto Sonho, a missão por trás. Depois, se der tempo, eu falo isso. E aí eu entendi, e Deus falou comigo de que os talentos, eles são importantes para a obra, para a vida, para tudo. Mas a nossa identidade, missão tem a ver com a nossa identidade e não com aquilo que a gente faz. E aí foi quando tudo conectou e fez sentido. Foi um processo. Aí eu acho que eu, de fato, fui entender graça, misericórdia. E passam-se os anos de uma oração feita nessa casa, dessa missionária. Passam-se os anos e aí estou eu lá na Cracolândia. O meu ministério é na Cracolândia há 17 anos. Começou na Cracolândia com o restaurante, né? A gente começou a criar um restaurante. Eu tinha que resolver uma situação redentiva, que era, nós estávamos perdendo adolescentes para o tráfico. E até então eu não via como a gastronomia podia entrar. E eu, missionário, plantador de igreja, evangelista. E aí uma mãe pede um socorro para a gente, porque o filho dela, a gente atende hoje, nós temos hoje 4 bases missionárias. A gente está em Cracolândia, a gente está no sertão de Pernambuco, em Itaíba, em Presidente Prudente e em Mutua, em Moçambique. Essas são as nossas 4 bases missionárias. Mas antes de tudo isso acontecer, eu não sabia como é que Deus ia conectar tudo isso. Então eu corria durante a semana como relações públicas desses caras de um dos caras que eu falei, e de final de semana evangelismo, plantação de igreja, viagem missionária, enfim. E aí quando essa mãe dessa criança, desse adolescente pede um socorro para a gente, que é: vocês cuidam do meu filho e vocês são os pais dele, porque enfim era um menino que não tinha pai. E a mãe estava agora tendo que lidar com o filho que está roubando o celular no centro de São Paulo. E aí a gente comecei a orar e aí eu entendi que vamos gerar o primeiro trabalho. E aí, enfim, nasce o Holy Burger, vendendo hambúrguer no final do culto na igreja. Mas primeiro eu entendi que Deus confiou, e acho que me parece que me identifico com a tua história. Primeiro ele foi confiando esse coração. Ele foi queimando essa identidade nossa e até a dicotomia fez sentido. Eu também sou tempo integral, não sou exclusivo, mas é muito mais fácil me achar na Cracolândia do que nos restaurantes. E é um privilégio poder dizer não, poder estabelecer essa relação. Então acho que viver essa identidade tem muito a ver para mim, com Pedro escrevendo lá em 1 Pedro 4,10, que ele fala que nós somos bons mordomos dispenseiros da multiforme graça de Deus. É a multiforme graça de Deus. Então, a multiforme graça de Deus se manifestar na minha vida. E mordomo vem como está cheio de teólogo aqui, pastor, só para te lembrar que eu fui para o seminário também, viu, gente? Tem essa cara de doidinha aqui, mas fiquei 5 anos, 4 no Betel e 1 no Mackenzie. E depois esses após lá, mas deixa para outra história. Majordomos, mordomos vem de majordomos, que são os que têm relacionamento com o rei, mas também têm relacionamento com o povo. São aqueles que acessam a dispensa do rei, mas também veem a necessidade do povo.
Então, ao mesmo tempo que ele entra nesse lugar de acesso às riquezas desse rei, desse reino, ele sabe que ele é só um administrador daquilo. E a multiforme graça de Deus tem se manifestado na minha vida há 26 anos, através da gastronomia. E aí, a ponto da gente agora, eu nunca imaginei estar fazendo uma padaria em Moçambique, para matar a fome e gerar recurso e trabalho lá. E viver tudo isso é um privilégio, assim. Penso. Boa noite a todos. Privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. E privilégio compartilhar da nossa vida orgânica, né? Assim, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente pratica todo dia. Eu sou formado em publicidade, especializado em gestão, empreendedorismo e marketing, pastor, teólogo formado. Pastorei uma comunidade local na cidade de Natal, chamada A Ponte. Os irmãos Nós em Um estão lá com a gente também. E é um privilégio compartilhar. Ao mesmo tempo, eu sou empresário, eu tenho uma empresa de consultoria em marketing estratégico, uma agência de publicidade, uma produtora audiovisual e agora a gente está enveredando para o ramo da representação comercial. Sou casado, tenho 2 filhos. Como? Você perguntou, né? Não faço ideia. O que eu sei é que eu acordo, creio e vou, né? Eu acho que essa referência do perceber que eu sou integral, mas não pela forma como essa integralidade expressa, e sim pela vocação que se define pela minha natureza como filho de Deus, vem muito da referência do meu pai. Meu pai, ele era militar da Força Aérea, aviador, né? E eu me lembro, meu pai é um dos pregadores, meu pai faleceu no período da pandemia, mas ele sempre foi uma grande referência pastoral na nossa casa, né? Um grande contador de histórias, assembleiano, um dos maiores pregadores que eu já tive a oportunidade de ver, porque toda vez que eu via meu pai, não é porque era meu pai, mas assim, ele conseguia levar o auditório às lágrimas sempre. Um bom contador de história, um grande teólogo, homem de Deus, aviador. E geralmente havia uma crise nas igrejas onde a gente participava, porque meu pai era um dos grandes pregadores que tinha, mas ele não era o pastor da igreja. Então todo mundo chamava ele de pastor, ele rejeitava esse cargo e esse nome, mas era um dos maiores pregadores, um dos que alimentava mais a comunidade com pão, de fato, né? E eu me lembro, eu devia ter uns 9 anos, mais ou menos, de idade, em uma programação festiva, acho que era um churrasco, algum aniversário, uma irmã da igreja, a gente conversando e ela elogiando muito meu pai como um grande pregador. Irmão Abner, você prega muito, você deveria assumir o pastorado. E eu me lembro, passando na mesa da conversa dos adultos, eu com 9 anos de idade mais ou menos, e o meu pai convictamente respondendo à irmã, dizendo assim, não, irmã, o meu chamado é para ser aviador. Então, o meu pai, em casa, já era um testemunho muito vivo de que a vocação de um filho de Deus não se define necessariamente ou somente pela expressão comportamental ou funcional daquele filho. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que a vontade de Deus é fazer convergir todas as coisas a Cristo. Não é o meu trabalho, são todas as coisas. E aí a gente tem a expressão da multiforme vontade de Deus. Então, eu aprendi em casa a me apegar à natureza essencial da vocação que Deus me deu como meu pai e a mim como seu filho. E a forma como isso se expressa depende muito daquilo que ele mesmo vai me conduzir a discernir que é o momento adequado. Eu, como pastor, assim como Bruno, que comenta que muitas vezes a demanda pastoral não é uma demanda pastoral, como gestor e empresário, eu consigo discernir no aconselhamento pastoral quando o problema não é demônio, é só falta de gestão de tempo. Porque a gestão me deu fundamentos para discernir que muitas vezes, quando eu não consigo organizar o meu tempo, eu tenho problemas emocionais, crio transtornos de ansiedade, e isso espiritualiza dentro de uma dinâmica sacerdotal, onde muita coisa acaba sendo espiritualizada dentro de uma perspectiva que não faz sentido. Eu, como empresário, entendo, acho que o Paulo Júnior comentou rapidamente hoje à tarde aqui, eu não entendo que as minhas empresas
são um lugar onde eu faço uma coisa diferente daquilo que eu faço no púlpito da minha igreja local. E nesse sentido, eu pastoreio irmãos que nunca vão entrar na igreja que eu pastoreio, porque eles não conseguem se conectar comigo na perspectiva que eu tenho como pastor, porque eles odeiam a hipótese de estarem conectados a qualquer tipo de expressão religiosa. Eu sou da publicidade. Na publicidade, a fé após verdade é uma verdade. Então, assim, as pessoas estão negando claramente, vivendo o seu próprio umbigo. Como é que essas pessoas vão se encontrar com Deus? Como é que Deus vai conversar com os seus filhos se eles não vão entrar em uma paróquia, em uma igreja, se eles não vão dialogar comigo como pastor? Então, a minha leitura vocacional vem muito disso. Eu sou filho de Deus e preciso expressar. Jesus fala assim, eu vejo meu pai trabalhando, por isso eu trabalho como meu pai. Eu estou o tempo todo trabalhando, eu também. Agora, como? Às vezes a gente está fazendo hambúrguer, às vezes a gente está evangelizando na Cracolândia, às vezes a gente está sentado numa consulta médica psiquiátrica, às vezes a gente está numa reunião com um empresário muito bem sucedido que tem como Deus o seu próprio dinheiro. E ele não vai entrar numa igreja porque ele acha que na igreja todo mundo vai tentar roubar o dinheiro dele. Então, por amor a ele, eu preciso discernir que minha vocação não é definida pelo que eu falo exclusivamente no púlpito, mas também pelo que eu faço no ambiente de trabalho, pelo que eu faço numa mesa corporativa ou em oportunidades de prospecção de negócio. Porque eu não sou definido pelo que eu faço, mas por quem eu creio que é o meu pai. Posso falar uma paradinha que eu lembrei aqui? Mano, você tá falando isso aí? Eu sentei à mesa num restaurante um dia com um cantor dos nossos, muito conhecido. Estouradão. Quem não sabe o que é Estouradão aí, tá ligado, né? Chamaram um bandido da fé aqui pra falar, hein, gente? Caverna de Adulão tá falando presente, hein? Deixa eu dizer, dente de ouro, hein? E esse cara falou uma coisa interessante, né? Ele queria se voluntariar. E ele queria que a gente usasse a imagem dele para promoção de um evento e um culto que a gente ia fazer. E aí eu falei para ele, a gente não vai usar a tua imagem. Ele falou, mas todo mundo faz isso. Como não? Aí ele falou assim, porque o que eu tenho para oferecer é a minha imagem pública. Eu olhei e falei assim, a gente está interessado no que você carrega, não na sua imagem. As pessoas vão vir e não vão nem saber que é você. Você vai ser muito legal a hora que você for cantar. Porque você estão arrancando, você se acostumou com esse vício. Você é um escravo. E a gente não trata, a gente se trata como irmão aqui. Então você vem. E nós não vamos atrair as pessoas a te usar como um produto. Não sobre aquilo que você faz, mas sobre aquilo que você é. Teve uma vez, eu estava precisando implementar um núcleo de tecnologia digital na minha empresa, na agência. E eu me lembrei de um profissional de tecnologia, um cara que já tinha assumido liderança de núcleos digitais em outras agências. Assim, o cara era um fenômeno dentro da realidade do nosso mercado local. Chamei ele para tomar um café. E fazia muito tempo que eu não conversava com ele no mercado, então eu não sabia onde ele estava, em que agência ele estava trabalhando e tal. E eu chamei para tomar um café e falei, cara, contei a história, estou precisando abrir um núcleo de tecnologia na empresa, a gente está expandindo. Queria saber como é que você está para a gente cogitar a hipótese. Ele deu um riso de canto de boca, como quem diz assim, coitado. Aí ele falou, Igor, eu moro em Natal, mas é porque eu gosto daqui. Minha família é daqui, minha esposa é daqui, mas eu trabalho para a Califórnia. E lá eu sou líder de um time de 53 profissionais de tecnologia, cada um está na sua cidade, e a gente vive um fluxo disruptivo de processo, né? Então cada um vai subindo na nuvem suas responsabilidades e entregas, o outro vai pegando, e a gente vai desenvolvendo. Hoje, por exemplo, a gente está desenvolvendo uma tecnologia onde as câmeras de segurança dos ambientes corporativos vão aprender a diagnosticar situações perigosas, como, por exemplo, fogo, para que a própria câmera, quando descobrir que está pegando fogo no lugar,
ela mesma, com inteligência, já consegue acionar o corpo de bombeiros e fazer o movimento acontecer. E quando ela descobrir e ela conseguir reconhecer que está tendo um assalto, ela vai ligar para a polícia e eu dizendo assim, meu Deus, coitado de mim, eu achei que eu ia contratar uma pessoa para poder desenvolver site, aplicativos, o cara está desenvolvendo outras coisas. Mas por que eu estou contextualizando isso? Porque enquanto ele falava sobre o que ele estava desenvolvendo para a Califórnia, para startups lá da Califórnia, ele começou a falar da equipe dele. 50 e tantas pessoas, e aí tinha um cara que ele era um argentino que estava morando há 2 anos na Inglaterra e que estava decidindo ir morar no Brasil naquele período, mas não era por causa do trabalho, porque ele trabalha de qualquer lugar. Mas ele queria viver as suas experiências. E eu me lembro que enquanto eu conversava com esse profissional, ele falava dos profissionais da equipe dele, eu dizia assim, de que igreja esse cara é? Porque esse cara é argentino, estava morando na Inglaterra, ficou entediado, estava indo para o Brasil. Ele se conecta com qual comunidade? Então, nós vivemos tempos complexos do ponto de vista de expressões comportamentais, sociais, culturais. Nós vivemos tempos onde a linearidade do raciocínio não existe mais. Sim. Nós vivemos tempos disruptivos. Como é que a gente conecta como comunidade, com um profissional que trabalha onde quiser e passa o tempo que quiser em qualquer lugar do mundo, porque ele ganha em dólar, então ele ganha muito bem, e ele é definido pela entrega que ele faz em um ambiente onde ele não se relaciona com ninguém, porque a equipe dele ele nem conhece, no máximo ele faz uma dele, faz um sprint ali online, né? Vocês sabem do que eu estou falando, mas ele não tem relação com ninguém. Esse cara é um solteiro, então ele é dono de si mesmo, ele não tem Deus. De que igreja esse cara é? E eu me dispersei, assim, eu acabei o café porque eu não conseguia mais pensar em como é que eu serei igreja para esse cara. E eu só consigo acessar esse cara sendo publicitário. Eu não consigo acessar esse cara sendo pastor, porque pastor não vai passar pela cabeça dele. Ele vai entrar nos botecos do mundo inteiro, ele vai entrar nos bares, nas baladas, ele vai para a praia em qualquer lugar do mundo, mas ele não vai decidir, num sábado onde ele não está trabalhando, entrar numa igreja. A não ser que ele tenha uma demanda que empurre ele para dentro da igreja. E eu acho que a nossa pauta, ela dialoga em uma outra perspectiva. Porque a igreja não é só o hospital do meu pronto-socorro. Como é que o empresário entra na igreja? Quando a esposa dele entra em depressão porque ela não é amada pelo marido, porque ele tem outras mulheres e ele é um cara muito bem-sucedido, tem muito dinheiro, não tem expressão de amor nenhuma, os filhos não reconhecem referência paterna porque são abandonados pelo pai, o pai trabalha pelo dinheiro, e aí essa depressão traduz-se em algum tipo de abordagem onde alguma religião ou alguma expressão espiritual aproxima essa mulher. Essa mulher se torna uma missionária dentro de casa para converter a família. Tá, então a igreja é um hospital, ela é um pronto-socorro de demandas, mas ela perde a oportunidade de ser a expressão da identidade de uma família. Se a igreja assumir exclusivamente o seu papel de pronto-socorro, nós vamos estar apagando o incêndio espiritual constantemente e perdendo a oportunidade de revelar uma natureza de família. E é a falta da contemplação, né? Porque nós perdemos a capacidade de contemplar. E aí, perdendo a capacidade de contemplar, nós perdemos a sensibilidade. E automaticamente a gente se tornou um grande animal que vai atacar e fugir para sua proteção. Eu falo muito isso. A gente começa a atacar e fugir para proteção. E aí isso até em estrutura neural aí, quando a gente está num sistema de luta e fuga, até para resolver a urgência do evangelho, que a gente vê com a maior boa intenção do mundo. A gente quer resolver essa urgência, quer resolver. E aí eu ativo o sistema de luta e fuga. A minha amígdala cerebral dispara, meu córtex pré-frontal fica hipoativado, e o córtex pré-frontal é a minha capacidade de racionalizar, de discernir as minhas emoções, os meus sentimentos. Então eu não estou mais conseguindo olhar para as minhas ações a partir de uma contemplação que consegue discernir com clareza o que eu, como ser humano, consigo fazer. Eu sempre gosto de trazer o que clareou muito minha mente foi quando em Gênesis eu vejo Deus falando para Adão a grande diferença do animal para o ser humano. Que é quando Deus fala para Adão assim, Adão, seguinte, dá nome para os bichos. Quando eu li isso, eu falei assim, é isso. Porque
Ele ensina o ser humano a ser humano quando ele fala assim, olha para o animal, que eu criei, podia ter resolvido esse problema, tá tudo certo, mas olha, analisa, contempla, através da tua perspectiva. Não interessa se o nome está certo ou não, mas seja humano. E aí a gente, na tentativa de suprir as coisas que a gente vê, a gente não está contemplando. A gente não está olhando para a Bíblia como um texto que pode edificar o meu coração, mas eu estou olhando para a Bíblia como um texto para resolver o meu problema, minha demanda na empresa até mesmo. Então a gente começa a perder essa capacidade. Esses dias eu estava numa rua que eu passo sempre para ir trabalhar, e eu sempre passava nessa rua muito rápido. E um dia eu tive que parar o carro lá para resolver um negócio, e eu andei na rua. E eu gosto muito de café, e eu vi que tinha uma loja de café. Que eu nunca tinha visto, eu passo todo dia nessa rua. Por quê? Porque a gente está tão interessado no ponto final, em cruzar a linha da corrida, e a gente esqueceu que existe uma subida, uma descida, uma curva, que tem 10 quilômetros para eu cruzar a linha, como um animal. Eu falo que até as brigas dentro de igreja, de relacionamento, é igual jogar um osso para 2 cachorros. Joga um osso para 2 cachorros, eles vão começar a atacar pelo osso, vão esquecer o osso e vão continuar se atacando. Na tentativa de resolver as questões, a gente está se atacando como denominação, como pastor, como o melhor pastor, o maior teólogo, o cara que sabe mais e nem sabe mais o motivo pelo qual nós estamos vivendo o Evangelho. Está vivendo o Evangelho para nossa defesa, para se defender, porque o animal ele ataca e foge para proteção. Então nós nos tornamos animais, e não um ser humano que consegue contemplar e falar assim, peraí, esse cara aqui ele não consegue ter acesso a uma igreja, então aqui eu vou ser o elo, a expressão de Deus, que talvez ele nunca teria. E ao mesmo tempo também, Igor, é o lance da questão do acesso que os membros das nossas... Eu sou pastor também. Os membros das nossas comunidades, eles também vêm com essa mentalidade. Tanto o cara que tem a vocação missionária e fala, não, eu tenho que largar. Para ser missionário, eu não tenho que ter uma profissão. E na verdade, isso agrega muito no chamado. Porque, na verdade, também não foi um psil. Deus não fez um psil com a gente. Psiu. É um chamado, pô. É um grito de Deus para a gente ir. Então, foi o que você falou sobre a questão neural. Você na tua área, você na tua, esse cara, e eu na minha, que é sentar desde um cozinheiro famoso e sentar com o meu funcionário, que acha que está ali todo dia. Eu tive um bate-papo, eu contei para alguém aqui hoje, não sei quem foi, um bate-papo excelente com o meu gerente geral, que é o gerente dos 3 restaurantes, falando sobre fé, a mesa, e ele questionando os nomes, os escândalos e tudo isso. E aí a gente vai percebendo, não é de hoje, que a maior expressão da nossa fé, ela não acontece aos domingos. Isso não significa que a gente não vai cultuar. Acho que foi o Paulo Júnior que falou sobre o encontro dos pastores hoje de ovelhas. É isso mesmo. O domingo da celebração de todos os pastores que vão olhar para esse rebanho perdido. E essa consciência, ela depende muito da gente. Eu fui um maluco do evangelismo e de pregar em tudo que é lugar. E aí eu percebo que hoje, aos 47 anos, é muito mais preparar esses que estão chegando, mais novos do que eu, para que eles também possam viver essa coisa prática e entender que o sucesso não tem a ver com um resultado financeiro de uma empresa, não tem a ver com o resultado financeiro de uma cirurgia, embora isso possa ser muito legal. O sucesso tem a ver com a manifestação dos filhos. E aí por trás do que eu estou falando de Romanos 8:19. A criação, ela aguarda o quê? Ardentemente a manifestação de quem? Dos hamburgueiros, dos médicos ou dos publicitários? Não. Ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. E se nós entendemos que nós somos filhos por adoção desse pai que é Jesus, muda todo o jogo. A gente passa de entrar nos lugares para ver resultado e passa a ser a minha comida redentiva. Eu vou transformar através do... Eu brinco que um dia eu dependia dos mantenedores, aquela forma clássica de missão. Eu já dependi disso. De relatório do missionário, quantas decisões, Hoje os meus mantenedores, cara, são os meus clientes. Você entende? O cara tem que entrar no Holy Burger lá e comer e falar, uau! E aquele é o lugar, assim como eu trato o adolescente que flerta com o crime na Cracolândia, eu trato o meu funcionário. Porque na verdade é uma coisa só. O cara que trabalha para a Califórnia, ele trabalha na sua hamburgueria.
Porque ele vai comer um hambúrguer e vai abrir o computador para trabalhar. Então, se você não discernir que lá é uma paróquia que pode encostar nele e tratar pelos valores da expressão corporativa do seu negócio, virtudes que são eternas do céu, talvez a gente não consiga mais alcançar esse cara. O Paulo Júnior, na fala de hoje de tarde, ele estava falando sobre a questão da demanda da terceira idade, e ele falou assim, no passado, os terrenos eram 10 por 30, hoje eles são 10 por 15, 10 por 20, 7 por 20. E eu estava pensando lá atrás, quem foi que decidiu que os terrenos que antes eram 10 por 30 se tornassem 7 por 20? Foi uma incorporadora que tinha como objetivo final aumentar a sua rentabilidade. E está tudo certo, está tudo bem, eu não estou falando de incorporadores mal nem bem, estou falando de decisões que, baseadas no sucesso do seu resultado e da sua performance, estão mudando os hábitos sociais e espirituais que estão trazendo uma demanda futura para a igreja do futuro. Faz sentido para você? Então, a mudança do tamanho de um terreno cria uma mudança no comportamento relacional de uma família. E essa mudança de comportamento gera uma demanda para a igreja. Quem é que pregou o evangelho para o incorporador, para que ele decidisse perder um pouco mais a sua rentabilidade para preservar as relações familiares? Não vai ser o pastor que vai acessar o incorporador. Vai ser o executivo da incorporadora, que é pastor por vocação e não por sacerdócio. Ele é filho do mesmo Deus que o pastor sacerdote é. E se ele discernir sua responsabilidade, a demanda do incorporador não precisa da depressão da sua esposa para ele ir para a igreja. Porque quando ele entrar na igreja, ele vai ouvir que ele não precisa só de sucesso de dinheiro. Ele precisa preservar as relações. E por isso o tamanho do terreno que ele incorpora tem que ser um pouco maior, para caber um quintal onde ele junta a família para um churrasco. Amém? Então, se a gente entende a vocação da igreja, não por suas expressões dualistas, a gente estava falando aqui de sacro, profano, isso é um dualismo, que é uma heresia dos tempos filosóficos e religiosos depois de Cristo, aonde algumas vertentes de fé começaram a dualizar naturezas. Então, o que é espírito, e Jesus não pode ser o filho de Deus porque ele é homem. Então, aí isso foi criando uma heresia dentro da igreja cristã, chama dualismo. O dualismo não desapareceu, ele só mudou suas expressões. Então a gente fica santificando o sacerdócio e a gente fica carnalizando a nossa responsabilidade de sustento. Só que isso entrou num efeito rebote que foi para dentro da igreja. Então o sacerdote para de ser sacerdote e falar as verdades que ele ouviu do seu pai, porque se ele falar alguma verdade que expressa o pecado de um rico da igreja, ele pode perder o seu emprego. E, consequentemente, a gente foi alimentando, transformou aquilo que era lindo em produto. Natural de uma família. Virou produto. E aí, como virou produto, os membros da igreja entram no templo do mesmo jeito que o consumidor de hambúrguer entra na sua hamburgueria. É isso aí, virou produto. E se você não atender ele muito bem, ele vai no Google e te avalia. Ele te dá, ao invés de 5, ele te dá 1 estrela. Estrela 1 e aí, no Google para a igreja. E aí ele pune não dizimando, ele pune não participando, ele pune... E aí ele vai para esse isolamento desse lugar de improdutividade, de esterilidade. E quem é que converte esse crente comportamental consumidor? Se não uma consciência redentiva de família. É verdade. Então nós não estamos numa dicotomia dualista. Não é que a gente é pastor e vocês são profissionais do mercado que estão trabalhando dobrado, recebendo por uma das suas funções, porque o que a gente faz aqui como voluntários? A gente trabalha para se sustentar porque a igreja não pode sustentar. Se eu dependesse do sustento da igreja para plantar a igreja local em Natal, a igreja nunca teria sido plantada e nós temos 8 anos de plantação, cuidando de uma comunidade de quase 500 pessoas.
A igreja me dá um auxílio financeiro, mas sabe como foi que o auxílio financeiro da igreja começou? Conversando com o Pijama, numa conversa, e aí eu falando, não, a igreja não, minha oferta para a igreja é minha vocação, eles não precisam me pagar, quem paga a minha conta, quem sustenta a minha casa são as empresas. Ele falou, eu entendi, Igor, mas o seu problema não é você, seu problema é o outro pastor que vai chegar, porque é importante a gente dizer isso. A gente não está falando outro dualismo, onde é pecado ser integral com dedicação exclusiva da igreja. Não, isso é bíblico. Deus mandou acontecer assim. O que a gente passou a entender é que só dá para ser pastor, só dá para assumir sua vocação sacerdotal se for assim. E isso não é uma verdade. Você não consegue encontrar isso em nenhum fundamento expressivamente exclusivo na Bíblia, de que você, na sua compartição, na sua repartição pública, onde você trabalha, não pode ser um sacerdote. Porque você é um sacerdote. Se Jesus veio dizer que está trabalhando por nós porque viu seu pai trabalhando, e ele é o unigênito que se tornou o primogênito de muitos filhos, então ele nos deu a natureza de filhos do mesmo Deus. Então a gente tem a oportunidade de ver o nosso mesmo pai trabalhando e trabalhar juntamente com ele. Aonde? Em qualquer lugar. Como? De qualquer forma. Em que contexto? No que precisar. Porque a tentação é compensar, né? Então agora, vamos chutar o pau da barraca, agora eu vou assumir uma profissão aqui, e aí a gente começa a assumir mais uma vez a posição de melhor, e a compensação sempre é a desgraça da nossa vida. Porque eu sempre brinco assim, um diabético que está com hiperglicemia, aí você vai cessar todo o carboidrato dele, todo o açúcar, ele vai ter o quê? Uma hipoglicemia, é ruim igual. Um obeso que come o dia inteiro, ele ficou em jejum 5 dias, ele morre. Uma mulher que não teve o cuidado do pai e da mãe, ele quer ter um filho, não para ter um filho, mas para dar o filho que ela não teve, cria um filho mimado. Então, a tentativa nossa, às vezes, também querer ir para esse lugar de compensação. E aí, lembra muito para mim que Paulo fala, né? Então, assim, não é vocês que me julgam, não é o tribunal que me julga, nem tampouco eu mesmo me julgo. Mesmo que a minha consciência não me condene, eu estou tranquilo comigo mesmo, o que me julga é Cristo. Então, é o que você falou, não tem o certo e errado da questão do, eu sou exclusivo, não sou exclusivo. Nós somos integral, a gente tem uma tendência muito grande de criar secções na nossa vida, a gente seccionar a nossa vida. Então, peraí, eu vou resolver isso aqui primeiro. Como assim? É impossível a gente entender o evangelho e querer resolver partes da nossa vida. Ou entendo Cristo que gerou uma transformação em mim a partir de tudo, ou a gente confundiu tudo. E aí eu vou começar a me julgar. Então, peraí, a minha escolha agora está certa. E eu começo a me julgar. E mais uma vez, todo julgamento vai me colocar na posição ou de condenado ou de vitorioso. E mais uma vez, eu sou sabotado por mim mesmo. Sabotado por mim mesmo. Então, é a tentação e é uma coisa que eu tento me pegar várias vezes assim, para ver se eu não estou indo para esse lugar. Porque a tentação é falar assim, não, agora eu estou indesculpável. Né? Então, eu posso exercer meu pastoreio que eu exerço, mas estou indesculpável. Então, já entrei no lugar do quê? De superior. Já fui para um lugar ruim. Já fui para um lugar ruim. A tentação de viver, às vezes, dessa forma como a gente vive, também pode ser, às vezes, da gente correr o risco de cair no ativismo. Porque, de fato, a gente faz muita coisa. Cansa. E também não trabalhar só sob demanda. Porque senão a gente só fica atendendo demanda. É assim, se nós fôssemos uma loja de eletrodomésticos, cada dia alguém vai trazer, conserta o micro-ondas, aí você devolve, aí conserta a geladeira, conserta agora não sei o quê. Deu 20 dias, o micro-ondas quebrou de novo. E se a gente só trabalhar por essas demandas, nós vamos atrapalhar o Espírito Santo de nós vivemos a nossa vocação. Não é? Porque não tem fim. Eu atendi um pastor esses tempos no meu consultório, e aí conversando, e era um cara assim, coração querendo viver o reino, tudo mais, tudo certo, mas aí ele tava no ativismo lascado, assim, ativismo e tal. E no final da consulta eu falei, pastor, teu tratamento sabe qual que é? Eu falei, que horas que é o teu culto domingo? Ele falou, 7 horas da noite. Eu falei, então teu tratamento é comprar um ingresso do cinema 7 horas da noite. Ele ficou bravo comigo, não gostou muito. Mas porque confundiu tanto, né, esse ativismo, levou para um lugar assim tão ruim essa atividade, que aí você chega na igreja, você vê os grupinhos falando mal um do outro, porque a atividade matou a nossa essência, matou quem nós somos. Uma vez eu estava no estádio de futebol, vou tentar ser breve aqui.
Já falamos de futebol aqui, e não vou puxar a sardinha mais pro meu time, não. E aí, Deus falou comigo a respeito disso. Era um São Paulo e Palmeiras. E eu cheguei na arquibancada, sentei, o cara do meu lado me ofereceu um chiclete. Falei, não, obrigado, tô legal. Passa um cara, o jogo vai jogando, começa o jogo, canta escalação, bababá. Passa o cara do amendoim, 3x10, quer? Aí eu chamei o cara, eu quero. Aí quando o cara chegou, faz um tempinho essa história, não tinha Pix, e o cara não aceitava cartão, e eu não tinha dinheiro papel. O cara foi embora. Intervalo, o São Paulo quase fez gol, aquela expressão. E aí, no intervalo, o cara do amendoim passa de novo. Aí o cara do meu lado, o mesmo cara do chiclete, chama o cara do amendoim. O cara do amendoim vai e compra. Aí o cara pega os 3 amendoim e me dá, meu. Falei, bagulho estranho, mano. Tá ligado? Demorou, né? Obrigado. Eu não sabia o nome do cara, mas as nossas camisas eram iguais. 3 cores. Beleza. Volta o jogo. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo, como todo mundo, ou quem já foi no estádio, explode a torcida, tira, sabe? Vamos, time, aquela expressão calorosa. Depois, passa um tempo, gol do Palmeiras. 1-1. Tô descendo a rampa do Morumbi. Não, antes de descer a rampa do Morumbi, falou, assim, sem saber o nome de ninguém, nem nada. Tô descendo a rampa do Morumbi, o Espírito Santo falou comigo. Você viu o que aconteceu aqui hoje? Eu falei, vi. Empatou, era para ganhar. Estamos jogando em casa, Deus. Alguém está em pecado aí nesse time. E aí, o Espírito Santo falou comigo e falou assim, olha, repara, vocês passaram cerca de 2 horas. Vocês torcem para o mesmo time. Vocês se abraçaram. Choraram a derrota. Mas você está indo embora para casa sem saber o nome dele e ele sem saber o seu. Vocês se reúnem, mas não se encontram. E vocês cantam até as mesmas músicas. Não parece algum lugar? Eu falei, eu não quero uma Maria da Penha, Jesus, porque a noiva é tua. Eu não quero uma Maria da Penha porque a noiva é dele, não é minha. Aliás, eu a sou. E aí eu comecei a chorar. Porque Deus foi muito... Isso faz uns 15 anos. Deus foi me ensinando sobre... E aí, essa mentalidade da expressão da minha fé, ela está disposta a ser manifesta, que o texto lá de Romanos 8,19 é aguarda ansiosamente a manifestação. A manifestação é tirar a cobertura, o que está escondido. A manifestação está escondida e Deus nos deu o privilégio, por intermédio da ação do Espírito, da gente manifestar isso. E é um privilégio fazer parte. E aí já não tem mais ambiente, já não tem mais lugar. A gente hoje nas nossas comunidades de fé aqui, a sua comunidade de fé às vezes só marca evangelismo, por exemplo, porque não virou estilo de vida. Por isso que tem que marcar. Hoje tem evangelismo, hein? Porque não virou um estilo de vida. Entendeu? Hoje tem célula, porque não virou estilo de vida. Porque quando virar, é natural. Você se reúne em qualquer lugar, toma um café. Hoje tem discipulado, hein? Não, é sério que hoje tem discipulado? Ontem não teve por quê? Nossa casa tem que marcar discipulado com seus próprios filhos, entendeu? A gente foi criando sisteminhas para atender demandas, sendo que, na verdade, é desafiador, porque exige encarnar a missão, encarnar o evangelho. Deus podia ter resolvido tudo de longe, mas ele veio encarnar, né? Ele veio beber da nossa água aqui e sentir a nossa dor. Comportamental, né? A gente está ensinando o cachorro a fazer cocô na grama. Fala assim, ó, você tem que fazer cocô na grama. Aí fechou a sacada, não dá conta de sair, fica desesperado. Não como algo natural, uma expressão, né? Então a gente está ensinando comportamento e não ensinando uma forma de viver a vida, né? É isso. Eu fico feliz aqui, honrado, porque eu acho que o intuito dessa nossa conversa é justamente esse, não é? Porque se a gente começar a falar que uma coisa é e a outra não, a gente já vai se dizer, a gente mesmo se nega. Mas a intenção desse momento era a gente poder trazer de volta não só a integralidade, mas a inteireza. O que está matando o nosso povo é um coração dividido. Não estar 100% no que se faz.
inteiro no que se faz. O Timóteo vai ouvir isso de Paulo. Paulo, é o seguinte, quando você começar a fazer as coisas, faz por inteiro. Não vai na metade. E nem acha que um dia você vai estar fazendo uma coisa, o outro dia você vai estar fazendo a outra coisa. É a mesma coisa, é tudo só a mesma coisa. Então, o nosso coração precisa trabalhar esse aspecto, porque a gente vai viajando e vai encontrando pessoas com ministérios tão bonitos, tão abrangentes, e ao mesmo tempo tão frustradas, porque elas não estão fazendo o que elas acham que deveriam estar fazendo, sendo que o que elas estão fazendo é tão quanto o que elas gostariam de fazer. Já é belo, já é lindo, já manifesta a glória de Deus através daquela ação, e às vezes ela está pensando que se ela fizesse uma coisa mais sacralizada, ela estaria mais bem no seu chamado, e talvez Deus estava chamando ela para fazer o oposto daquilo. Para ser aviador, né? É ser aviador, poder fazer, quer bebais, quer comais, ou façar qualquer outra coisa. Façam tudo, todas as coisas para a glória de Deus. Então, não é nem a oração feita antes da comida, mas é a comida feita na oração. Entendeu? É tudo feito no mesmo propósito. A gente apoia alguns missionários, além dos projetos que eu já falei. E toda vez que a gente apoia um missionário na Jordânia e faixa de Gaza, e toda vez que esse cara vem para o Brasil de férias, eu levo ele para falar para os meus time de garçons. É sério isso. Por quê? E são 102 funcionários hoje, são 3 restaurantes. Eu falei garçom, mas na verdade eu levo para o meu time, ele passa nos 3 restaurantes. Que aí o meu garçom, que tem toda a tribo, língua, raça e nação nos restaurantes, todo tipo de gente, inclusive de orientação sexual e tudo. E aí o cara começa a ouvir um cara que através do hambúrguer que ele vende, um móvel está sendo construído para um refugiado do Estado Islâmico lá. Eu não acredito nisso, não. É ele, ó. Então, agrego um monte de coisa. E o cara, ele percebe que ele não está trabalhando só para ver o Gabriel no Instagram em tal lugar. Ele vai entendendo que a gente tem um motivo para morrer já. Nós já temos um motivo para morrer. Que é o nosso propósito. Que é o propósito que Deus confiou a gente. É isso. Eu agradeço muito vocês, e vocês passaram o dia todo aqui. Então vocês ainda têm um tempo de conversar com os irmãos, essencialmente aqueles que ficam nessa dúvida cruel, dessa dicotomia angustiante. Que vocês possam aproveitar mais um pouco, a gente tem que ir caminhando aqui, mas eu agradeço. Quero dizer, se tem alguma colocação aí que ficou, deu vontade de falar, esqueceu? Alguma coisa? Eu acho que, para não parecer mais uma vez que a gente está pendendo para um lado, porque não há lados nessa história, isso aqui é uma conversa de família, né? E de expressão da família de Deus. É importante você entender que quando você assume a sua vocação sendo um profissional do mercado de trabalho, seja lá qual for o mercado onde você atua, essa dualidade torna injusta a vocação do seu pastor de dedicação exclusiva. Porque a gente vai criando essa cultura onde eu não vou para o evangelismo, porque o evangelismo é uma responsabilidade do pastor da minha igreja. Eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, eu não vou para o evangelismo, porque evangelismo é coisa de igreja, e igreja é coisa de pastor, e eu não sou pastor. E aí a gente cria uma pressão sobre a vocação sacerdotal do cara que é dedicação exclusiva, e a gente ensina, inclusive, a ele que ele é só, por mais que ele tenha um auditório cheio de pessoas, mas ele é só, e que ele está pressionado porque ele não está fazendo direito o trabalho dele. Não é humano, é desumano viver numa comunidade que, quando precisa desse sacerdote, ele está à disposição, mas quando a igreja, como família, como comunidade, precisa do corpo de Cristo, o corpo de Cristo está ocupado sustentando sua própria família e sua própria casa. Não é humano. Aliás, é só o que é. É muito humano, mas é pouco espiritual, é pouco expressivo e redentivo do que é a vocação da família de Cristo Jesus, que se revela no corpo de Cristo. Então é um convite a assumir sua vocação sacerdotal se você for um profissional do mercado. Você não está tapando buraco porque a igreja não tem condições de pagar o salário de um staff.
Você não é voluntário na família de Cristo. E está tudo bem com a expressão. Eu chamo de voluntários, os irmãos voluntários lá da igreja. Não estou questionando o conceito. É porque não é quem nós somos por vocação. A gente se expressa como voluntário porque a gente tem a dualidade de entender que eu não trabalho na igreja. Então, a forma de me chamar ou de me identificar na expressão cultica, litúrgica, é voluntário. Eu não sou um voluntário de Cristo. Eu sou um trabalhador do corpo dele, porque eu sou o seu filho. E isso serve para os dois lados, porque não há lados. Isso serve para todas as expressões. O pastor da sua igreja está precisando que você assuma o pastoreio das suas paróquias, porque ele está agora em crise de identidade, achando que está fazendo errado o trabalho dele, porque toda vez que ele chama o evangelismo, você não vai, porque você está ocupado. Cansado demais porque estava trabalhando o dia inteiro. Como se ele tivesse descansando o dia inteiro para trabalhar de noite. Não é justo com o corpo de Cristo que você trabalhe para que o pastor cuide da sua espiritualidade. Não é a expressão redentiva da família de Deus. Eu também olho, eu queria orar, Dani, mas antes eu só queria dizer uma coisa. A gente parece que ama os modismos, né? Tem umas ondas no nosso meio, né? E no nosso caso aqui, eu não acredito que o empreendedorismo com negócio e até as outras siglas e movimentos que surgiram, eles são a resposta para tudo aquilo que a gente tem para como pais assumirem essa responsabilidade. Porque esse tempo todo eu também sofri assédios. Porque seria muito fácil criar uma franquia, mas as pessoas procuravam isso não pela redenção, mas pelo lucro, pelo negócio. E eu queria, como eu sei que eu estou diante de uma plateia de pastores, e como está na internet também, ou pastores e líderes, todo mundo entendendo aqui a sua vocação, é que a gente como igreja também possa permitir com que o Espírito Santo sonde o nosso coração para nós não toparmos tudo por dinheiro. Porque se a gente topar tudo por dinheiro, vai ser muito fácil o inimigo ganhar da gente. É só fazer uma proposta com valor maior, que a gente vai entender que isso é dinheiro. Não se vive mais a missão de Deus com mais dinheiro. A excelência do nosso trabalho, ela vai encantar os homens. Mas o que vai chamar a atenção de Deus é a obediência. A obediência é que faz. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos, como todos os teólogos aqui, que pistis, fé, e pisteon, obediência, são sinônimos. O que agrada a Deus não é um resultado financeiro de uma empresa, embora isso seja importante. O que agrada a Deus é a obediência, da qual a gente, cada um aqui, seja você de tempo integral exclusivo ou não, obedecer a Deus com aquilo que Ele confiou a você. E aí eu termino dizendo, você, como eu, como nós, independente da forma e a profissão, ou se você é integral e exclusivo, você também assim como o empresário da sua igreja, a gente precisa ajudar a montar essa cultura, ele também é um mordomo dispenseiro da multiforme graça de Deus. Bem, e eu acho que o conselho para a nossa vida sempre tem que ser, para escolher esse sentido da vida, as decisões, entender a estação, a ferramenta que a gente está carregando. Mas eu vejo muito isso no meu dia a dia, que as pessoas elas estão com a forma do mundo, conformadas com o mundo, assumindo a forma. Então são as pressões internas e as pressões que muitas vezes nós criamos externas, que estão deformando quem a gente é. Então quando eu vejo isso, não vos conformeis, para mim é Deus me lembrando que eu tenho algo para formar. Já que não é mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim, tem algo formando a partir de mim. E aí não tem a escolha de alguém e a pressão de alguém, a pressão religiosa ou a pressão da denominação. O que a partir de mim eu estou formando. Então que esse seja o sentido da nossa vida. Senão a gente vai andar igual uma barata tonta, com a direção, mas sem o sentido correto. Então, o que está formando a partir de mim? Assuma essa identidade e essa responsabilidade. Não terceirize isso para alguém, a decisão para alguém. A vida em conselho é necessária para a nossa vida, mas nós podemos, a partir desses conselhos, entender a formação que vem através de mim. Então, acho que essa é a intenção
É isso que eu peço para Deus, para que Deus gere isso em mim, para que eu sempre possa estar formando e entendendo qual estação está. E às vezes vai ser diferente em cada momento da nossa vida. Como foi falado antes, o idoso, o jovem, tem formações diferentes em cada momento. Então o que Deus está formando em nós? Eu queria orar, terminar orando. Eu pedi aqui para o Dani a licença. Você jovem que está aqui, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão.